De volta na cozinha com o chefe Menezes pra gente fazer esse rolê. A brincar um pouquinho, né? Bora brincar. Vamos começar a se divertir. Então, Adriana, vou começar a dar início no nosso rolê. Ok. Tá? Esse é o quê? É picanha, alcatra? Não, esse aqui é o contrafilé. Contrafilé. Aliás, alcatra. Alcatra é melhor porque quando você corta ela, dá uns filés largos, compridos, então você consegue enrolar ele exatamente, perfeitamente, tá? Tá jóia, vamos lá. Ele tem que estar, quando a gente pede no açougue, ele tem que ser tirado fininho? Bem fininho. Ah, porque depois bater não funciona, Não, né? porque você vai enrolar ele vai ficar muito grosso. Tá. Entendeu? Se ele tiver numa espessura muito grossa, porque é o seguinte, Vamos lá. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui. E essa gordurinha assim, lateral, ela é providencial? Exatamente, porque a gordura, ela ajuda a não ressecar a nossa carne, ela deixa um pouquinho úmida. Tá? Aqui a gente vai temperar a nossa carninha com sal, tá? Ambos os lados. Eu, particularmente, eu gosto muito de noz moscada, já cansei de usar aqui em outras eventualidades. Além dela dar uma perfumada muito gostosa no bife. Eu amo noz moscada, só que deixa eu te contar um segredo. Vai fazendo. Tá. Eu tenho o hábito de usar noz moscada só no molho branco, mas olha você colocando na carne, que incrível. Ela, além de dar um sabor muito gostoso, ela dá uma perfumada, né? Perfuma. Eu sou muito suspeito em... Olha que cheirinho bom, a hora que tá ralando. Em falar da noz moscada. Pena que não dá pros nossos colegas sentirem, né? E eu compro assim, sempre pra poder ralar na hora. Tudo que for rústico, pimenta do reino, tudo que for em grão, que você puder ralar na hora, é muito melhor, tá? Aqui nós vamos pegar um pouquinho dessa gorgonzola aqui. Ok. Eu, particularmente, eu gosto muito de gorgonzola, tá? Bom. Eu também amo gorgonzola. Adoro. Não precisa ficar com medo, espalha assim. Ela não vai vazar na hora que eu fritar, ela não vai vazar. Não vaza. Tá? Vou colocar aqui Essa mussarela? Exatamente, um queijo mussarela, a gente parte ela no meio. Pra ficar compridinho. Senão, se ela estiver muito larga, ela vai... Espalhar, ela vai vazar, tá? O presunto da mesma forma. Aqui eu optei pelo presunto, mas você pode utilizar um bacon, você pode utilizar um peito de peru, um copa, um parma, um peito de peru, enfim. Ok. Alecrim. Nosso alecrim, tá? Deixa eu fazer pro lado de cá. Tá aqui, né? Tá aí, pode deixar que tá te acompanhando. Tá. Eu enrolo, normal. Prende com palitinho. Prendo com palitinho aqui. Se vazar um pouquinho do queijo, não tem problema nenhum. Não tem problema. Não, tá? A gordura tem que estar bem quente. Ah, porque eu vou fritar por imersão mesmo. Exatamente. Tá. Eu vou empanar, tá? Deixa eu passar aqui no nosso ovinho. Você precisa de um garfo? Não precisa, não. Não, pra poder mexer aí? Vou utilizar essa colher aqui mesmo. Fica super gostoso. Vou jogar. Aí eu vou passar o rolê para poder... primeiro no ovo, depois na farinha. Primeiro no ovo, exatamente. Depois na farinha, você pode utilizar... Aqui eu vou fazer uma técnica adorei, que é só na farinha de trigo. Tá? Você pode fazer a milanesa, você pode fazer com... A milanesa na farinha de rosca? Depois. Você primeiro faz na milanesa, você primeiro faz na de trigo, depois passa na de rosca. Ah, tá. Entendeu? Tá, porque não tem erro, não. A gordura tem que estar bem quente. E eu vou sair do lado. Aqui eu optei em fazer numa wok, por quê? Porque ela é estreita, o fundo dela é estreitinho, não é verdade? E a gente usa menos óleo. Ah, tá. Senão... Então não precisa cobrir. Não. De óleo, só até a metade do Negativo. rolê. Aqui eu vou virar ela um pouquinho, tá? Depois que ela já estiver fritinha, eu vou fatiá-la. Aí eu começo o processo de fazer o molho de tomate.
Ah, porque você tira a reserva e vai cobrir com molho. Eu vou reservar, vou fatiá-la, vou cobrir com molho e volto ao forno para dar uma gratinada. Aí eu vou polvilhar parmesão ralado fresco e mais alecrim por cima. Então, enquanto a gente aguarda ele tá frito, porque ele precisa ficar douradinho dos dois lados, a gente vai chamar o Felicidades para você que faz aniversário hoje. Um beijo grande no seu coração, que você seja muito, muito feliz, imensamente feliz. E a gente tem um versículo do coração de Deus para a sua vida. Tá aí na sua tela. Acompanha. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o estrago. Mateus 9:16. Chefe, a gente vai estar conversando com o doutor. Daqui a pouquinho a gente volta enquanto tá fritando o rolê. Esse aqui é o processo. Doutor, vamos nós aqui. Vamos lá. Doutor, na verdade, quando a gente, no início do programa, o senhor já disse mais ou menos o que era. Vamos falar agora o que provoca e o que é exatamente, como que aparece. É OLER, ALER, como é que fala? Na verdade, a denominação OLER, DORT, né? OLER. É OLER, não seria ALER. A lesão por esforço repetitivo, né? São lesões por esforço repetitivo. Então não tem um gênero definido aí. Mas o que é isso? Na verdade, isso é um conjunto de sintomas que são ocasionados por um tipo específico de movimento frequente no trabalho. Então a pessoa começa a apresentar-se uma sintomatologia mais específica que acomete principalmente região da coluna cervical, membros superiores. A denominação engloba isso. Não é só isso que é o LER ou DORT. Não é só aí que Não é que só ataca, aí que está, mas é principalmente essa região, de membros superiores e região cervical, né? Acometendo as articulações, os músculos, os tendões e os nervos. Então vão gerar em cima disso uma série de sintomas. Seriam a dor, que é o sintoma inicial da LER, que é o primeiro estágio da doença, né? O formigamento, que é a dormência, a rigidez muscular, né? A cãibra. Essas dores, o senhor disse que o mais frequente a aparecer é na região da coluna. É, a região cervical e membro superior. E essa dor é na região cervical mesmo ou ela irradia para outros lugares? Ela pode iniciar pela musculatura ou pelo nervo e se irradiar pelos membros. Né? Depende da área acometida, depende do ponto e da estrutura que está lesada no momento. Então, isso geralmente é acarretado pelo esforço repetitivo, ou seja, funções onde a pessoa trabalha sobre uma pressão demasiada de serviço que ela tem que produzir, né? Que hoje a gente tem uma produção específica dentro da empresa, e ela trabalha sobre uma pressão e gerando uma sobrecarga de trabalho em cima de uma articulação, ou de um tendão, ou de um nervo, e aí ocasionando a lesão. Quais as profissões que mais comumente a gente costuma ver desenvolver o LER? Olha, a gente começa os estudos em cima das pessoas que trabalham com atividade manual, né? As passadeiras, as lavadeiras, as pessoas que escrevem muito, que foi onde iniciou o estudo com a doença ocupacional. E hoje em dia, a grande área de trabalho que apresenta LER são os bancários. Olha, porque trabalham muito com digitação, com carimbo, com posto de trabalho não adequado ao seu serviço, que gera as posturas erradas, são as grandes causas de lesão, né? E aí entra todo o trabalho de terapia. Nesse caso que o doutor está falando, vamos supor o bancário. É porque ele fica muito sentado ali no caixa e manuseando as mãos. Mal posicionado, na verdade. Eu acho que o problema está não no esforço. A estação de trabalho é fundamental. Não é nem tanto o esforço repetitivo, mas na posição que ele está. E a posição Ellen, acarreta piora. O que você acha o que você aconselha para essas pessoas, para evitar desenvolver o LER? Então, primeiramente, assim, todo mundo deve ajustar o seu posto de trabalho. Eu costumo falar que quando a gente pega um carro para dirigir que não é o nosso, de uma outra pessoa, a gente sente qual a diferença? Primeira coisa que a gente faz para dirigir? A gente ajusta o banco, ajusta os retrovisores, né? Bota o banco para frente para poder andar, senão a gente não anda, ou a gente bate, né? Não calça o pedal no freio, não tem como. Né? A gente não consegue. Então é a mesma coisa no ambiente de trabalho. A gente tem que estar sempre numa posição confortável para exercer a função. Se tem incômodo, para.
percebe o que está sentindo para poder melhorar, entendeu? Assim, muitas vezes também as pessoas colocam a culpa na cadeira, só que a pessoa faz cadeira-cama, né? Tá lá sentada assim, e na verdade é um problema de conscientização corporal com a sua própria postura. Então, chegar no ambiente de trabalho, seja ele qual for, pense na coisa assim, é o meu carro, eu estou dirigindo a minha postura, a minha vida, vamos regular, né? Alguns então, ajustam, outros acaba não. caindo muito na questão da conscientização. Sim, sem dúvida. É a prevenção primária. Mulher, principalmente, tem muito hábito de sentar com a perna assim, né? Cruzada. Muita gente adora, como você, né? Assim, já tá... não tem problema a gente fazer isso. O problema é a manutenção de posturas inadequadas sem o exercício e a percepção do corpo. Geralmente, quando a gente está nessa posição, o corpo começa assim, tá incomodando, sai dessa posição e a gente não sai, fica lá persistindo. O que o corpo faz para nos ajudar a se mexer? Ele dá a formiguinha, né? Começa a dar cãibra e a gente bate o pé, a gente se força a movimentar. Fica adormecido. Adormeceu, travou, né, a circulação. E por aí vai com as tendinites. O computador está acima, você faz uma extensão cervical e começam a vir as tensões. Qual é a postura ideal? A altura da bancada, o encosto da cadeira, qual é a posição indicada, mais indicada para a gente não desenvolver? É claro que é difícil não desenvolver uma vez que você está morando ali naquela cadeira, em cima do computador. Por isso que por você morar a maior parte do tempo que a gente passa, da nossa vida, no ambiente de trabalho. Então, é muito importante a gente se mexer. É muito importante dar uma alongada. Isso, assim, é a base. Até mesmo durante o processo. Sim. A gente tem que se mexer, dar uma alongada, uma espreguiçada, dá uma paradinha, dá uma mexida, levanta, senta. Gente, eu falei isso pra minha filha, ela, mãe, tô com muita dor aqui. Eu tô sentindo que ela tá ficando muito curvada em cima do computador. O ideal é ter um intervalo, a cada hora ter um intervalo de 10 minutos para alongamento. Você tem que se movimentar, sair da posição, desconectar os estresses, né, que você cria no movimento e você deixar aquela circulação voltar ao normal. Eu falei para ela isso, falei assim, filha, precisa alongar, mas até ouvir a gente, dar crédito àquilo que a gente está dizendo. O estresse é uma coisa muito forte, né? Que a gente vai sentindo tensão e vai travando, vai travando, vai travando. Quando vê, a gente está fazendo ombros de brinco, vai para casa carregando dois brincos enormes. Meu Deus. E existem técnicas, assim, da altura, da cadeira. A gente tem que estar com as articulações o mais livres possíveis para elas fazerem a sua movimentação. Então, não adianta eu colocar um computador muito alto que eu vou fazer uma extensão na cervical. A minha postura tem que estar o mais neutra possível, sendo que eu preciso me levantar e alongar. Preciso me mexer. Até sentado mesmo, dá para você dar uma espreguiçada, dar uma esticada nas pernas. Isso é fundamental. Vai dar uma voltinha. Vai dar uma voltinha. Ajusta o mobiliário, né? Faz o teu mobiliário, o carro, ajusta. E aí você se mexe, porque ninguém vai conseguir. A postura não é estática, não existe isso. Essa é a postura ideal e fica. Ninguém fica. Porque não dá, é desconfortável. Tem que se mexer. Tem que ter Doutor, movimento. e quais as fases? Como que isso vai desenvolvendo até chegar num ponto crítico? Inicialmente é a dor, né? O primeiro aviso que o corpo dá para a gente é a dor. E isso tem que ser valorizado pelas pessoas hoje que trabalham em estações de alta produtividade. Então, a primeira fase de dor, depois é uma dor que melhora com repouso na fase inicial, depois é um segundo estágio. Porque ela acaba sendo aquela dor constante ou ela aparece num dia? Ela vai devagar, o início é insidioso. Começa uma dor que melhora com repouso no primeiro dia, no segundo dia também. A partir de um período, se você não valoriza essa dor, você vai ter uma dor um pouco mais intensa, que não vai melhorar com o repouso. Ela vai se agravando. Vai começar a fazer uso de medicação analgésica e se a pessoa não começa a procurar um tratamento, a tendência é piorar ainda mais. Aí começa formigamento, numa terceira fase, já com contratura muscular, uma dor que não melhora com o repouso noturno, já acorda no dia seguinte com dor. Isso vai gerando uma ansiedade na pessoa e você vai mudando de fase, vai para uma fase 4, que é a fase onde essa dor já é crônica. Ela já não melhora mais, você já está com um problema sério. Normalmente essa pessoa aí começa a procurar um tratamento médico e vai ser encaminhado para uma avaliação da perícia e aí vai ser afastada do trabalho, que vai gerar um outro tipo de ansiedade. E a última fase, na quinta fase, é a fase onde a pessoa só melhora com analgésico de alta potência, a morfina,
ir com tratamento cirúrgico, ir com várias até o tratamento de... cirúrgico em determinados casos. Exatamente, a indicação também para tratamento cirúrgico nos casos mais avançados. Qual tipo de leque que é desenvolvida que a indicação é cirúrgica? Principalmente claro que no caso extremo. as tenosinovites. O que são essas? São as compressões dos tendões nos trajetos de movimento dentro das bainhas e que causam dor nas mãos, nos braços, no cotovelo, no próprio ombro. Que é a tendinite? É aquela tendinite que a gente fala que é tendinite? É a tendinite. Existem várias formas de tendinite, né? Vários graus de acometimento do tendão. E a cada tipo de localização e a cada intensidade da lesão, a gente tem um tratamento inicial, só com imobilização, ou só com medicação, ou com a própria cirurgia. A imobilização, ela ajuda porque você não vai estar naquele movimento repetitivo. Você está eliminando o trauma naquele momento e dando chance para aquele tecido se cicatrizar. Ele vai ter que refazer a sua circulação normal, dando oxigenação para os tecidos e ele criar um processo de cicatrização. E quando é na postura? A postura também desenvolve algum tipo de LER na coluna? Postura errada, sim, são as grandes causas. E começam a ter outras patologias, né? A lombalgia, né? Cervicalgia, e vai acometendo o corpo todo, né? Assim, a coluna... na verdade, assim, todas essas tendinites, você vê que o grande começa por aqui, mas... Sempre começa mais... A região cervical e irradiando para os membros. Tem algum tipo como que chama aquela dor do ombro, doutor? Normalmente você tem a tendinite, a bursite, você tem a síndrome de impacto, que é muito comum nas lesões por esforço repetitivo, pela postura do braço. Às vezes a pessoa está trabalhando no computador. Por causa do mouse no computador. Exatamente. O mouse ele tem que estar numa posição onde a pessoa tem os braços relaxados. Se o mouse tem um fio muito curto, ele vai ficar mais lento. Isso vai gerar um impacto no ombro, além de uma sobrecarga no cotovelo. Às vezes fica pendurado também, o mouse muito para baixo, você fica com a maior parte dessa alavanca para baixo. O incrível é que a mente da gente é que está comandando tudo isso, né? E ela não tem a capacidade de parar e se dar conta, preciso mudar, preciso cuidar. Porque aí entra o estresse do trabalho, né? A pressão do ambiente de trabalho. Ou no caso de estudante, pressão de faculdade, pressão do estudo. Tudo é uma pressão, né? E o jogo, né? O jogo hoje em dia está triste. Jogo, WhatsApp. O telefone, você vê adolescente, o tablet, é tudo isso. É tudo isso. E nos dedos, como que se desenvolve, doutor? Chega a dar dor em dedo? A dor articular, você tem as tendinites também acometendo os dedos e as neuropatias compressivas, por exemplo, a síndrome do túnel do carpo, vai dar uma sintomatologia nos dedos também. Dor, dormência, diminuição de força. Então, isso já são casos mais graves, que vão requerer um tratamento cirúrgico. O tratamento em si é a pessoa... Qual é o tratamento em si? Primeiro, a pessoa observar que está com isso. Primeiro é o diagnóstico, né? Começa com o diagnóstico. Segundo, é a prevenção da evolução da doença. Essa é a fase principal do tratamento. Não adianta a gente pegar um paciente em fase 4, em fase 5 e querer trazer ele de volta para a estação de trabalho na fase inicial. Isso não se consegue, é muito difícil. A gente tem que diagnosticar a causa da lesão, né, na própria estação de trabalho da pessoa, o que está errado naquela estação toda, o que pode ser feito para modificar isso. Corrigindo aquilo ali tudo. Exatamente. E a gente prevenir a evolução da doença. Aí entra a ginástica laborativa, né, aquela parte toda da saúde ocupacional da pessoa, que tem que parar aquela atividade a cada hora para fazer um exercício específico. A ginástica laborativa é fantástica. Isso é a prevenção da doença e tratamento. Mas, doutor, como é que resolve isso num emprego? Você tem que trabalhar toda a estrutura do emprego. Tem que ter uma boa área de recursos humanos, tem que ter uma área de assistente social que dê suporte para essa pessoa, para esse funcionário, onde todos entendam o que está acontecendo. Ele vai dar uma paradinha, preciso eu dar uma parada descansar um minuto. Aí quem está do lado, não, por que você vai descansar e eu não vou? Na verdade, assim, quando a empresa não tem esse tempo de investir no tratamento, na parte preventiva, ela acaba gastando mais no tratamento. Isso é um fato, mas independente disso... Porque a empresa é que tem que tratar, né? Sim, mas independente disso, um simples alongamento, você demora segundos, você não precisa parar 10 minutos. É assim, você faz mais vezes essas pausas, né, durante o tempo de trabalho. Mas as grandes empresas atualmente, a gente trabalha em várias, elas dão essa pausa, elas investem porque já sabe que o investimento
investimento para o tratamento, a alta rotatividade, o afastamento do funcionário de dentro do posto de trabalho é muito mais alto do que você implantar um programa preventivo, evitando fase 4, fase 5 de uma tendinite que essa pessoa não volta mais a trabalhar. Eu acredito que essas grandes empresas até estão cientes disso e acabam desenvolvendo programas para poder estar controlando e estar ajudando o tratamento disso, né? Sim, é como a gente trabalha. Você trabalha com isso? Sim, eu trabalho com isso. A gente vai chamar um intervalo rapidinho, nós voltamos para continuar sabendo sobre os segredos de aliviar o ler.